a ideia é trazer essa discussão da bola da vez do direito penal e da advocacia criminal, que é o direito penal econômico. E a lavagem de dinheiro é o crime da moda, né? Desde a Operação Lava Jato, que agora só se fala em lavagem de dinheiro. E a gente está meio que querendo surfar nessa onda da lavagem de dinheiro em nível nacional, mas a gente não está sabendo muito bem usar as pranchas para surfar nessa onda, né? Todo mundo quer falar de lavagem de dinheiro, a coisa que mais está se tornando extremamente comum a gente ver investigações por lavagem de dinheiro, acusações de lavagem de dinheiro, mas, às vezes, essas acusações não têm tanta... Como é que eu vou dizer? Não existe uma visão mais profunda sobre o próprio direito penal econômico, que é um ramo extremamente particular na própria advocacia. Felizmente, aqui no Piauí, as coisas estão mudando, né? E a gente está começando a entender que a advocacia é também uma profissão que precisa ser exercida com hiperespecialidade. Isso é uma dica que eu dou para vocês aqui. Muitos estão no começo da carreira, alguns são estudantes ainda. Você precisa saber o que você quer fazer, né? E o que você quer estudar. Você vai, isso é uma coisa óbvia para outros ramos do conhecimento, mas na advocacia, às vezes, tem uma resistência quanto a isso, né? Ninguém está com um problema, precisa fazer uma cirurgia cardíaca e resolve se operar do coração com um oftalmologista, né? Isso é uma coisa que não existe em outros ramos. Mas aqui ainda tem aquela história do advogado generalista, né? E o cara acha que, por tá sendo acusado de lavagem de dinheiro, vou procurar o fulano de tal, o doutor fulano de tal, que ele é bom, ele tem um escritório grande, ele advoga para mim na área eleitoral, na área de direito público, ele advoga para mim na área civil, advoga para minha empresa, no empresarial, e acha que, por isso, ele vai advogar no criminal. Criminal é diferente. A advocacia criminal é diferente de outros ramos da advocacia. É muito particular, tem muitos detalhes. E mais, dentro da advocacia criminal, a advocacia em direito penal econômico é ainda mais específica e particular. Para que fique mais claro para vocês, imagine o seguinte. Vamos pensar aqui que professor, meu amigo Lucas, advogado de sucesso, vamos supor que ele tenha, em uma única conta bancária dele, aproximadamente 10 milhões de reais que ele adquiriu licitamente no exercício da advocacia. Tem uma conta dele, tem 10 milhões de reais lá na conta. Todo esse valor adquirido de maneira lícita no exercício da advocacia. Um dia, meu amigo Gilberto, conversando com o Lucas, e tudo isso aqui é óbvio, é só um exemplo. Aí eu digo como professor Belo, o exemplo é meu, eu conto a história que eu quiser, né? Eu vou contar uma história meio doida aqui, que nada tem a ver com o meu amigo Lucas. Eu peço que ele não se zangue comigo por causa do evento, do exemplo. Lucas, advogado de sucesso, explora atividade ilícita, mas, nas horas vagas, ele gosta de fumar um baseado. Nas horas vagas, né? Um dia, ele está conversando com o meu amigo Gilberto, também advogado, de sucesso, que explora a atividade ilícita, e o Gilberto comentando que está sentindo, está com dificuldade de dormir. E aí o Lucas vira para ele e diz, Gilberto, cara, tem um negócio bom, tu dorme que é uma beleza. Só tu fumar um que está certinho, né? Aí o Gilberto, rapaz, tu é doido, isso aí não dá certo. Dá, rapaz, estou lhe dizendo, eu vou lhe arranjar aqui um. Aí ele disse, rapaz, mas eu não gosto, não vou em boca de fumo comprar. Não, meu amigo, não se preocupe com isso, não. Transfira aqui para a minha conta o preço só de um baseado. E aí eu lhe dou aqui e está de boa. É a melhor qualidade. Gilberto faz uma transferência imediatamente para a conta bancária do Lucas, e vamos supor que ele venda esse baseado caro, R$100. Aí o Gilberto transfere para a conta do Lucas R$100. O Lucas fornece para ele substância entorpecente. Beleza? A conta dele tinha 10 milhões de reais de origem lícita. Caiu R$100 de origem ilícita. Lucas está resolvendo ampliar o âmbito de atuação dele. E, além da advocacia, ele resolveu que ele vai montar uma loja de carros usados. Ele comprou, do meu amigo Marcos Vinícius, um carro usado, no valor de R$100 mil.
E ele comprou com uma transferência bancária dessa conta dele, que depois do depósito do Gilberto, passou a ter 100 milhões e 100 reais. E ele comprou com 100 mil reais um carro do Marcos Vinícius e vendeu para o meu outro amigo Marcos Vinícius. Vendeu. Minha pergunta: esta operação caracteriza um crime de lavagem de dinheiro? Porque se o Lucas fosse o dono de uma boca de fumo, né? Ele é o dono de uma boca de fumo, todo o dinheiro que ele tem nessa conta bancária é oriundo do tráfico de entorpecentes. Com o dinheiro do tráfico, ele montou uma loja de carro usado, comprou o carro do Marcos, vendeu para o outro Marcos. O dinheiro saiu sujo porque veio do tráfico, e agora entrou limpo porque veio da venda de um carro. Lavagem de dinheiro, bacana? Só que nessa conta dele tinha mistura de dinheiro lícito e ilícito. E agora? Os 100 reais que caíram lá contaminaram a conta dele toda? E agora o que ele vai fazer vai ser lavagem de dinheiro e o patrimônio dele está contaminado para o resto da vida? Que critérios a gente tem para diferenciar uma coisa da outra? Esse tema, que os americanos chamam de commonly, commonly é a mescla de valores de origem lícita com valores de origem ilícita, é um tema que tem passado ao largo das discussões, tanto na doutrina como na jurisprudência brasileira. Se está falando muito pouco disso, né? E agora, nessa fase de lava-jato, vou dar um exemplo muito simples para vocês. Caixa 2 eleitoral. Pode ser crime antecedente de lavagem de dinheiro? O pau que está cantando agora na lava-jato é isso aí, né? É lavagem de dinheiro de valores que não eram declarados na campanha eleitoral. Né? Primeiro que tem uma discussão enorme se o Caixa 2 é crime, se dá para encaixar na falsidade ideológica eleitoral lá do Código Eleitoral. Mas não vou nem entrar nessa discussão, supondo que ele possa ser crime. Né? Alguém faz uma campanha toda de Caixa 2? Óbvio que não. Né? Acaba de declarar alguma coisa. Ele tem valores que são declarados que têm origem lícita e outros que não. Essa mistura é capaz de contaminar a campanha e transformar em lavagem de dinheiro? Ou não? Por isso que eu digo, essa é uma discussão que é importantíssima e que a gente não pode deixar passar ao largo. A doutrina americana tem estudado isso com muito cuidado, já há algum tempo. E o Bundesverfassungsgericht, que é a Corte Constitucional Alemã, tem jurisprudência assentada sobre essa questão. E a jurisprudência assentada sobre essa questão na Corte Constitucional Alemã adota uma teoria que é a que dá título a essa minha exposição para vocês, que é a teoria da contaminação parcial. Que teoria é essa? Vou correr aqui, porque eu já devo ter estourado o tempo, como eu disse para o Cantuário. Advogado, falar meia hora é difícil, ainda mais criminalista. Né? É difícil. Bom, 3 teorias possíveis entre as pessoas que estudam esse tema, principalmente na Alemanha. A primeira delas, teoria da contaminação total. Total contamination. O que é que diz essa teoria? Qualquer valor de origem ilícita mesclado a valor de origem ilícita contamina o todo. Então, uma gota de urina no oceano contamina a água do mundo inteiro. Né? Essa é uma teoria que, pela própria... de forma quase que autoexplicativa, pela própria essência dela, ela é inviável. Né? Por que ela é inviável? Porque ela viola o princípio da proibição do excesso, viola o princípio da proporcionalidade, ela viola todas as teorias sobre o nexo de causalidade, porque ela cria uma teia de causalidade infinita. Por exemplo, Lucas, que recebeu 100 reais de origem ilícita, vai ficar com o patrimônio dele inteiro contaminado totalmente para o resto da vida, né? O que não é absolutamente razoável. Então, a Corte Constitucional Alemã afasta essa teoria, dizendo que ela viola os princípios da proibição do excesso e da proporcionalidade. E que ela cria uma teia de causalidade infinita que contraria as teorias sobre o nexo causal, seja por via da imputação objetiva, seja pela via da teoria da equivalência dos antecedentes. Beleza? Teoria da contaminação total está fora, né? Ocorre que, como no Brasil a gente não discute essas teorias, instintivamente, já que o fato não é discutido, se acaba considerando teoria da contaminação total. Né? Caiu um valor ilícito. Se ninguém discute se aquilo ali é suficiente ou não para contaminar, já se parte do pressuposto que contaminou. E aí o pau come.
Então, no Brasil, instintivamente, a gente acaba, muitas vezes, usando essa teoria sem saber o que está fazendo. E criando excesso de acusação, violando o princípio da proibição do excesso, violando o princípio da proporcionalidade. Outra teoria é a teoria das cotas de contaminação, ou cotas de maculação, que os alemães chamam Makelquote. O que é que diz essa teoria? Ela diz que, para que haja contaminação do valor lícito pelo valor ilícito, é preciso que o valor ilícito atinja um determinado percentual, que é chamado de cota de maculação, que seja capaz de contaminar aquilo ali. Não basta uma laranja podre para estragar o cesto inteiro. Tem que ter uma cota. E aí essa cota, diferentes autores propõem diferentes cotas. Tem que chegar pelo menos a 5%, tem que chegar pelo menos a 25%, mas a maioria dos adeptos dessa teoria propõe que é preciso ultrapassar 50%. Passou da metade dos valores naquela conta, ou na operação financeira, mais a metade dos valores é ilícito, então contaminou o todo. Né? Autores como Nestler e Herzog adotam essa teoria. Quais são as críticas a essa teoria? A primeira delas, muito simples, é a violação ao princípio da reserva legal. Né? Se não tem previsão legal, se não tem lei dizendo que é 5%, que é 25%, que é 50%, a gente vai tirar da cabeça da gente esse valor? Né? É complicado, difícil. A gente viola um princípio da reserva legal, que é uma das maiores conquistas civilizatórias do Ocidente. Né? A noção de que só pode existir crime se tiver lei anterior que o defina e que seja muito precisa sobre isso. Né? Então, a teoria adotada majoritariamente, Raymond Glaser foi um dos principais defensores dessa teoria, e a teoria que a Corte Constitucional Alemã adota é a teoria da contaminação parcial. Teilkontamination. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que a mistura entre valores de origem lícita e origem ilícita é uma mistura heterogênea. O que significa dizer isso? Lá na química, é como aquela mistura entre a água e o óleo. Né? Você mistura água e óleo, eles não se misturam. O óleo fica em cima, porque a densidade da água é mais baixa, a água fica lá embaixo. Quando você vai derramar, não vai misturar. Né? Primeiro derrama um, depois derrama o outro. Para a teoria da contaminação parcial, que é a teoria adotada por lá, e me parece a mais razoável, e é por isso que eu venho falando disso insistentemente, e tenho começado a usar isso nas minhas peças, para tentar forçar nosso judiciário aqui no Brasil a se manifestar sobre esse assunto. Né? A teoria da contaminação parcial me parece a mais razoável. O que ela vai dizer? Que essa operação que o Lucas fez, de comprar o carro do Marcos, com valores que estavam na conta dele, que misturavam valores lícitos com ilícitos, só vai caracterizar lavagem de dinheiro se no montante usado para essa operação chegue a entrar o valor de origem ilícita. E o valor de origem ilícita é considerado como se ele tivesse a densidade maior, é como se ele ficasse no fundo da conta. Né? Se o carro que ele comprou, do Marcos, custou 100 mil reais, tirando da conta dele, que tinha 1 milhão e 100 reais, dos quais 1 milhão tinha origem lícita, na hora que ele tirou os 100 mil reais, ele ficou ainda com 900 mil e 100 reais. Concordam? Os 100 reais de origem ilícita continuam lá no fundo, não se misturou. E os 100 mil reais que ele usou para comprar o carro, considera-se, eram os 100 mil reais de origem lícita. Na dúvida, a favor do réu. Então, na dúvida, se o dinheiro que entrou, se nessa operação entraram os 100 reais ilícitos ou não, porque não tem como a gente fazer essa operação de forma precisa, né? Na dúvida, o valor ilícito permaneceu no resíduo. Só quando Lucas encerrasse toda a conta dele e entrasse os últimos 100 reais da conta dele, numa operação, aí sim, poderia-se falar em lavagem de dinheiro, porque tinha alcançado o valor residual, que seria de origem ilícita, e que não se misturou com o de origem ilícita. Olha que coisa mais bacana. A gente resolve o problema de dosimetria da pena, porque seria desproporcional você dosar a pena a partir de qualquer uma das outras teorias. A gente resolve o problema da proibição do excesso, da proporcionalidade, e tem um critério que não é arbitrário, que não viola a reserva legal e, ainda mais, que se baseia no indúbio pro réu. Bacana demais, né? Essa é a teoria que a Corte Constitucional Alemã adota, que a maioria da doutrina alemã adota.
Resumindo, então, e para encerrar, conclusões provisórias, né? Para que exista um crime de lavagem de dinheiro, é preciso, primeiro, que exista um crime antecedente, que gerou proveito econômico, né? Se esse crime, ainda digo mais, atentem isso na vida prática de vocês, se o fato, o momento consumativo desse delito, que gerou o crime de lavagem de dinheiro, for anterior a 2012, ou seja, antes da alteração que a gente teve na 9.613, ainda é preciso que esse fato se encaixe em algum dos crimes que estava no rol taxativo da redação original da lavagem de dinheiro, né? Se não, se for posterior a 2012, beleza. Qualquer ilícito penal que gere proveito econômico, né? Segundo, é preciso que hajam atos de ocultação ou dissimulação desse patrimônio. Correto? Não é só receber dinheiro ilícito, né? Lucas vendeu um baseado, comprou um carro para ele usar. Isso não é lavagem de dinheiro. Agora, ele comprou um carro com dinheiro ilícito para vender e depois recebeu o dinheiro novo, aí lavagem de dinheiro, né? Então, é preciso que hajam atos de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores. Terceiro, é preciso que exista o elemento subjetivo, que no crime de lavagem de dinheiro é o dolo, não existe lavagem de dinheiro culposa, né? Então, se não ficar caracterizado o dolo, ou seja, o indivíduo precisa conhecer a origem ilícita do valor que ele está lavando, ele precisa saber que o valor que ele está utilizando é valor ilícito, e precisa ter o dolo específico de ocultar a origem desse valor, senão não há o crime de lavagem de dinheiro. E, por fim, essa é o quarto requisito para a lei de lavagem de dinheiro que eu quero propor a vocês, que nós tentemos inserir nas nossas práticas aqui no Brasil, é que este valor utilizado na operação de ocultação ou de simulação precisa, no caso de mistura de valores ilícitos e ilícitos, atingir a cota residual dos valores ilícitos, senão não haverá crime de lavagem de dinheiro. Era isso que eu queria contar para vocês aqui nesse momento. Agradeço demais a paciência. Muito obrigado.